Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. O autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Adore o Senhor de seu coração. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Levante as suas mãos aos céus, como se rendendo na presença do nosso Deus, e vamos declarar mais uma vez a Ele que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia. Erga sua voz e declare: meu Deus, meu Senhor. Declare com fé para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Acompanhe a leitura, por favor. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite.
Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. Por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que Deus abençoe essa palavra, aplique o nosso coração, deixe a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia, deixe a Bíblia aberta para você acompanhar, e vamos orar mais uma vez. Peça a Deus para falar o seu coração. Deus já tem falado o nosso coração aqui esta noite. Quando nós nos reunimos em nome de Jesus, coisas boas acontecem. Deus está presente na pessoa de Jesus. E Deus se manifesta em nosso meio segundo a sua infinita bondade. Deus está nesse lugar. Deus quer se fazer sentir na sua vida mais uma vez. Deus quer esta noite falar com você de modo que você entenda. Deus quer ouvir uma resposta ao chamado, ao seu chamado esta noite. Fale com Deus. Diga, Deus, prepare o meu coração. Quando abrimos a sua palavra, Senhor, fale conosco. Ó Senhor, como é bom podermos, num tempo como esse, de tantas agitações, de tantas mudanças, frenéticas mudanças, nós podermos parar, abrirmos a tua palavra e recebermos a instrução do Senhor. Deus, como a nossa alma tem prazer nisso. Em saber que podemos, pela fé, estabelecer essa relação com o Senhor. Portanto, Senhor, nesse momento, mais uma vez te pedimos, fala conosco, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a manter a nossa mente focada, ligada, conectada. E que, ó Deus, somente a bendita influência do Teu Espírito se faça sentir neste lugar. Afasta, Senhor, de nós e deste lugar qualquer artimanha do maligno. Agora, Senhor, retenha com seu poder todo e qualquer intento maligno neste lugar. E faz com que a nossa mente e o nosso coração esteja livre para o acesso do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Qual a ideia que você tem, que vem à sua mente, quando nós falamos em estar em comunhão com Deus? O que vem à sua mente? Qual a ideia? Com o que você compara? Estar em comunhão com Deus. Deixe-me ser ainda um pouco mais, tentar ser mais claro com você. O que acontece na sua vida, no seu dia a dia, seja comum ou seja uma coisa extraordinária, com o qual você poderia comparar com a comunhão com Deus, para te ajudar a compreender melhor isso. Com que associação, o que você associa
a comunhão com Deus na sua vida? Para você, a nossa vida é assim, né? A gente compreende as coisas muito a partir de associações. Não é verdade? Comunhão com Deus sugere o quê? Eu penso que as pessoas têm diversos entendimentos sobre isso. Quando nós falamos a respeito da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, para muitas pessoas vem imediatamente à mente a figura de Cristo na cruz derramando seu sangue. E talvez esta visão, esse quadro venha induzir, venha sugerir a você que o relacionamento com Deus é alguma coisa mais ou menos semelhante a um juízo. E a morte de Cristo na cruz libertou você, o sangue derramado libertou você, e essa relação é uma coisa judicial. É como um juiz que bate o martelo e, sem conhecer quem está sendo julgado, sem conhecer o réu, ele, a partir das provas, o declara inocente e diz: você está livre. Siga o seu caminho. Para muitos vem uma ideia um pouco mais light. Entendem que olham para a cruz e então têm uma ideia um pouco mais informal. Isso tem muito a ver com o que nós entendemos acerca de quem Deus é. Eu disse num dos cultos da nossa quarta-feira que muitas pessoas têm ideia de que Deus é um senhor enérgico, que tem na sua mão um chicote ou uma vara, e que ele está em constante vigilância dos nossos atos. E no primeiro erro ele chicoteia as nossas costas, e nós então estabelecemos uma relação de medo com Deus. Qual é a ideia que você tem de comunhão com Deus? Então deixa eu falar para você o que a palavra ensina. A palavra sugere que a comunhão com Deus é um banquete. Quem pensou em banquete? Alguém pensou em comunhão com Deus como banquete? Amém. Pastor Pedro Paulo, seja bem-vindo. Levanta a mão, está ali no meio. Levanta de novo aí, pastor. Quando você olha a Bíblia Sagrada, você vai perceber que Deus vai desenvolvendo, vai incutindo na nossa mente o que é esse relacionamento com Deus, o que é essa comunhão com Deus. E à medida que a história bíblica vai avançando, essa ideia vai também ficando mais clara. De forma que o Apocalipse diz que a volta de Jesus é comparado às bodas. O que são bodas? Há uma tremenda festa de casamento. Uma festa muito bonita. Festa, alegria. Nós estamos estudando o livro de Levítico na quarta-feira e tem um dos sacrifícios ordenado por Deus no livro de Levítico para o povo do Velho Testamento, o povo de Israel, que é também semelhante a um banquete, onde o sacrifício é oferecido, o sangue derramado, e depois sacerdote e ofertante se assentam para um banquete. E eles participam da melhor parte do sacrifício. A Bíblia chama isso de coisa santa e de coisa santíssima. E ali é feito um banquete. Os dias de Jesus também nos parece que sugerira isso, porque você vai olhar no Novo Testamento e vai perceber quantas e quantas vezes Jesus está em festas e principalmente ao redor da mesa. É impressionante quantas vezes Jesus aparece ao redor da mesa. A ideia de banquete.
Eu acho que talvez seja por isso até que os crentes gostam tanto de comer. Se a gente não tinha uma boa razão, agora a gente já tem. Festa. Hoje está posto diante de nós uma mesa, onde nós vamos nos assentar ao redor dela para um banquete. Essa é a ideia do profeta Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo, acerca da comunhão com Deus e da vida que o homem deveria desenvolver com Deus a partir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O capítulo 53 de Isaías fala profeticamente sobre o ministério de Jesus e descreve com palavras muito realísticas o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus. E a gente chama teologicamente de obra expiatória, ou sacrifício expiatório, ou sacrifício vicário, ou o que Jesus fez, o sacrifício que ele fez em nosso lugar. Isso chama vicário. Ele nos substituiu. O sacrifício era nosso, o castigo era nosso, a dor era nossa, o sofrimento era nosso, o inferno era nosso. E Jesus então tomou o nosso lugar, substituindo, levando sobre si as nossas dores e enfermidades. E o castigo que estava sobre nós caiu sobre Jesus, e a Bíblia diz que agora nós temos paz com Deus. Isaías vai desenvolvendo essa ideia, tendo como foco principal a revelação da pessoa de Jesus, e no capítulo 55 ele faz um convite. O convite para o grande banquete. Olhe para o texto agora, por favor, e perceba como que essa é a ideia. O capítulo 55, versículo 21, tem um convite muito claro. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Agora, o final do versículo 2. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom. Agora veja essa expressão. E vos o que, gente? Deleitareis com finos manjares. E parte desse texto termina no versículo 3, quando ele diz para nós inclinarmos os nossos ouvidos, para nós ouvirmos o que Deus está dizendo, e para nós, a partir daí, estabelecermos uma aliança perpétua com Deus. Ou seja, para partir daí, eu entrar em aliança com Deus, para partir daí eu me casar definitivamente com Deus. E Deus comigo. A ideia de bodas, desenvolvida a partir do Novo Testamento com Jesus e depois no Apocalipse de forma mais clara, ela remete à festa que era muito comum nos dias de Jesus, a festa de casamento, que tinha basicamente 3 partes. A primeira parte era quando o pai do noivo fazia contato com os pais da noiva, então ele pagava um dote pela noiva. Ele pagava mesmo, havia um preço para isso. Para casar uma filha tinha que ter money. E quanto mais dinheiro você tinha, obviamente as suas possibilidades eram maiores. Você tem quantas lá, Guilherme? Uma só? Você tem uma filha só, né? Pois é, eu também tenho uma. Quem tem mais filhas aí naqueles dias ia ter que desembolsar uma grana feia. Essa era a primeira parte. Havia um contrato de negócio, tinha que estabelecer uma relação aí em que deveria ser pago alguma coisa para se obter. Essa primeira parte. A segunda parte
Um ano depois, o noivo fazia uma procissão, uma passeata com os seus amigos, muito bem vestido, e toda a aldeia se envolvia nesse processo, e ele ia, então, na direção da casa da noiva. A noiva, de antemão, sabendo disso, aquele dia já previamente marcado, também se preparava com a melhor roupa, com as suas amigas, ia ao encontro do noivo, e os dois, então, voltavam num grande cortejo para a casa do noivo. E aí, então, se concretizava o casamento com 7 dias de festa. O Apocalipse usa essa figura para nos falar das bodas do Cordeiro, Jesus, com a sua igreja. A primeira parte se cumpre na cruz, quando Cristo paga o preço pela nossa vida. A primeira parte já se cumpriu na cruz. O preço foi pago por minha vida e sua vida e custou alto preço. A minha vida e a sua vida custou um alto preço. A própria vida de Jesus, o sangue derramado na cruz. A partir daí, nós estamos vivendo o período da segunda parte. É que nós estamos numa grande passeata. Estamos numa grande caminhada. E que vai concluir-se quando Jesus Cristo voltar. E então o casamento estará completamente definido e selado. Quando Jesus romper as nuvens e receber de braços abertos a sua noiva. Amém? É nessa visão, nessa perspectiva, que o profeta Isaías quer introduzir a nós. Quando ele faz o maior e mais honroso de todos os convites que você já tenha recebido. As pessoas ficam muito melindradas quando não são convidadas. Os noivos ficam apertados aí no convite, na lista de convidados, e eles sabem que alguém vai escapar, não vai entrar. E corre-se o risco de você perder amigos por causa disso. Depois a pessoa vai encontrar e vai fazer cara feia virada para você, porque não foi convidado para a festa. Nós ficamos melindrados quando não somos convidados, quando achamos que deveríamos ser para qualquer festa. Quanto mais é um banquete. Mas eu quero falar com você hoje de um convite, o mais honroso convite que já foi feito. Quem são os convidados? Olhe para o texto diz que os convidados são todos aqueles que têm sede. A todos vós que têm sedes, aqui a expressão hebraica é uma exclamação, aqui há um grito, há uma chamada especial. O arauto aqui bradava, todos vós. Ele tinha que se fazer ouvir em todos os lugares. Todos vós. Todos vós quem? Para quem é esse convite? Todos vós que têm sede. O que o profeta está aqui dizendo com isso? Quem são de fato os convidados? Quem são os sedentos? Transferindo isso para a nossa realidade hoje, os que têm sede são aqueles que nós poderíamos chamar de carentes. São aqueles que também podemos chamar de insatisfeitos. São aqueles que anseiam por algo e não encontraram nenhuma satisfação em nenhum lugar, de modo nenhum. Mesmo tendo todos os recursos possíveis. O texto está apontando aqui para uma realidade que está muito clara diante dos nossos olhos quando nós pensamos nos seres humanos. Há uma carência, uma insatisfação básica que habita o homem.
A palavra sugere um anelo profundo, um anseio profundo. Alguém que deseja muito, em grande intensidade, quase que chega a ser um desejo desesperado, como de um animal, por água durante uma seca prolongada. Da linguagem do Salmo 42, o corvo anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti. Ó Deus. A ideia dos sedentos é essa ideia, pessoas que anseiam, pessoas que estão interiormente insatisfeitas. Semelhante aos dias do profeta Isaías, parece que essa tem sido uma marca da nossa sociedade. Carência sentimental, relacionamentos pouco afetivos, que muitas vezes levam casais, cônjuges a buscar experiências extraconjugais, sob o pretexto de suprir aquilo que dizem merecer, terem necessidade, o suprimento de suas carências afetivas. Essa tem sido uma marca da nossa sociedade. Os divórcios se multiplicam sob esse pretexto. Carência não suprida. Carência afetiva, carência sentimental. Os estudiosos do comportamento humano no nosso tempo dizem que 28 a 35% das pessoas, de modo geral, reclamam dessa carência. É um número muito expressivo. Carência espiritual. O número de religiões se multiplicam, as pessoas vão percorrendo todas elas, buscando encontrar a satisfação para as suas necessidades. E quando você conversa com elas, elas não sabem explicar muito bem o que é que falta, que necessidade é essa, mas está faltando. Há uma carência existencial, uma carência básica, um vazio existencial, que o sexo, que o afeto, que o abraço, que o dinheiro, que o status não conseguem suprir. O texto diz que há um convite para essas pessoas. Esse grupo, ele pode ser dividido em dois grupos. O grupo daqueles que estão sem nenhum recurso próprio para suprir a sua necessidade. Aqui o texto diz aqueles que não têm dinheiro. Isso significa que não têm recurso. Aqueles que de alguma forma tentaram suprir essa carência, que eles não entendem, não sabem explicar, mas existe. E para que você entenda melhor, me veio à mente aqui o episódio do Novo Testamento de Jesus com a mulher samaritana. Jesus identificou nela essa carência. Ela já tinha passado por sucessivos relacionamentos, buscando suprir essa carência. E Jesus ofereceu para ela a água, que ela beberia e que jamais teria sede. Jesus está levando essa mulher a reconhecer essa carência básica, interior, profunda. Então o texto está apontando para dois grupos aqui, carentes. O primeiro é esse que não tem nenhum recurso, ou que já gastou todos os recursos. Mas também aponta para o outro grupo, que é um grupo que é carente, mas que ainda tem recurso e que tenta de muitas maneiras suprir a sua carência. O texto diz: e vós, por que vocês gastam dinheiro, as suas energias, com aquilo que não é pão? Por que vocês gastam o suor de vocês com aquilo que não satisfaz? Então o texto está aqui ampliando o convite, especificando também ao mesmo tempo esse grupo. Eu quero dizer de coração para você, com muita sinceridade e honestidade, e gostaria que você fizesse o mesmo diante de Deus essa noite,
de alguma forma você não se identifica com esse grupo. A Bíblia diz que habita em nós todos uma carência. E uma carência milenar, que começou lá no Éden, quando o homem resolveu caminhar sozinho, sem Deus. Resolveu administrar sua vida por conta própria. Virou as costas para Deus, virou as costas para a palavra de Deus, para a orientação clara de Deus. E a Bíblia diz que a partir desse momento ele desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo e a morte passou a reinar. E a Bíblia então diz que todos os que vieram depois de Adão são carentes, carentes da graça de Deus. De onde vem essa carência, pastor? Eu te explico, meu amado irmão, que talvez você não vai encontrar resposta no consultório de psicologia. Antes de vir para cá, eu estava fazendo uma pesquisa e vi um site que se propõe a dar para você um caminho para a solução da carência. E o primeiro passo lá é, você pode resolver por si mesmo a sua carência. Aprenda a nutrir-se a si mesmo. Essa é a primeira recomendação. Aprenda a nutrir-se a si mesmo. Ou seja, você mesmo pode resolver o seu problema de carência. É só você aprender o caminho. Em nenhum outro lugar, a não ser a palavra de Deus, você encontrará o caminho certo para você entender essa carência e para você suprir essa carência. É maravilhosa a palavra, porque ela não apenas aponta o nosso problema, ela aponta a solução para nós. De onde vem essa carência que você não consegue explicar, que o dinheiro não consegue suprir, o sexo não consegue suprir, os prazeres desse mundo, o status, e às vezes você fica aí perguntando para si mesmo, né? Por que as pessoas nunca estão satisfeitas? Eles roubam 1 milhão, eles roubam 2, eles roubam 10, eles roubam 100 milhões, e tem hora que a gente fica perguntando, peraí, nunca está satisfeito, e aquele que tem poder nunca está satisfeito, ele quer mais poder. Nunca está satisfeito. A vaidade, ela é insaciável. A necessidade, essa carência que habita nós, ela é insaciável, meu amado. Nos dias de Jesus, você percebe claramente Jesus trabalhando isso e levando as pessoas a reconhecerem isso. Nicodemos, capítulo 3 de João, um religioso, um homem que tentou, através da religião, suprir a sua carência básica. E mergulhou na religião, mergulhou na igreja. Era o tipo de crente, estabelecendo uma comparação, que não perdia uma reunião da igreja, participava de todas as reuniões, fazia jejuns, dava esmola, era o cara nota 10. A performance religiosa desse homem era fantástica. Além disso, era um homem de uma conduta moral também irretocável. Mas a partir do momento que começaram a correr a notícia acerca de Jesus, o vazio existencial de Nicodemos começou a gritar mais alto. E alguma coisa que nós sabemos quem é, moveu Nicodemos ao encontro de Jesus. E no encontro com Jesus, Jesus descobriu a carência de Nicodemos. Falou, Nicodemos, vamos deixar de lorota, de meia conversa. Se você não nascer de novo, você vai continuar carente. Jesus foi no ponto. Eu já citei o exemplo da mulher samaritana, reconhecida naqueles dias como uma prostituta. Por isso foi ao poço por volta de meio-dia buscar água sozinha. E lá ela teve um encontro histórico da sua vida, o encontro mais importante da sua vida. Ela encontrou com Jesus. Jesus começou a conversa pedindo água.
Ela descobriu que Jesus era judeu e ficou admirada, mas você judeu me pede água, sendo a mim samaritana, uma prostituta. Além de ser samaritana, prostituta, você é judeu? E Jesus então começa a descobrir lentamente, e levando ao mesmo tempo ela a perceber qual é a sua necessidade básica. Qual é o seu problema básico? E a mulher então começa a ficar assustada e diz assim: eu estou percebendo que o senhor é profeta. E à medida que aquele diálogo avança, aquela mulher vai encontrando a si mesma. Por intermédio de Jesus, reconhece a sua carência básica, que não estava e que não poderia ser suprida nos muitos relacionamentos. Então aquela mulher rende-se a Jesus. A Bíblia diz que tudo mais na vida dela tornou-se relativo. Ela deixou o cântaro para trás e foi na cidade compartilhar as boas novas que ela havia ouvido e conhecido na pessoa de Jesus. E ela voltou depois para contar para aquela sociedade que havia colocado ela de lado, marginalizado ela por causa do seu estilo de vida. Agora ela tem cara e coragem para olhar para eles e dizer: finalmente encontrei o que eu buscava. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, que já está na igreja, há muito tempo membro de igreja. Olhe para a sua vida à luz dessa palavra. Porque não basta uma religião, não basta prestígio social. Eu e você precisamos encontrar a pessoa de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ele que é o único que pode suprir as nossas carências. Talvez você esteja vivendo um tempo de carências profundas no seu relacionamento. E eu tenho uma receita para você: volte-se para Jesus. Jesus disse que aquele que vier a mim e beber dessa água, nunca mais tornará a ter sede. Agora o texto da palavra ali diz: aquele que vier a mim, beber da água, vier novamente. O texto indica uma ação contínua. Eu e você, como crentes, precisamos estar constantemente na presença de Jesus. Nós fomos uma vez para a nossa salvação, isso é ponto final. Eu não estou falando de salvação, mas eu estou falando no suprimento das suas carências. Comunhão diária com Deus. Venha todos os dias à fonte, beba de mim, farte-se. E a Bíblia diz que você se sente